Fala galera, beleza? Bom dia a todos vocês. Vou dar sequência aí no conteúdo da apostila, certo? Agora nós vamos então desenvolver os exercícios das páginas 47 e 48 em relação à teoria atômico-molecular, certo? Envolvendo aí as questões de massa molar e molecular e a constante de Avogadro, né? São as possíveis relações que nós podemos fazer. Eu já havia resolvido alguns exercícios, agora para a gente finalizar em relação às aulas 9 e 10 aí da apostila, tá? Começando então pelo primeiro exercício, que está na página 47, o exercício fala assim, né? Faz a seguinte pergunta. O metal magnésio é usado em ligas, ou seja, misturas metálicas, na fabricação de rodas específicas de automóveis. Quantos átomos de magnésio existem em uma roda de 1.200 gramas constituinte desse metal? Bom, galera, vamos lá. Isso daqui é uma regra de 3, né? Nós temos que trabalhar, então, a questão, né, das relações que ele está desenvolvendo. E a dica que eu passo para vocês, eu sempre falei para vocês, galera, precisamos, né, identificar qual é a relação que ele está fazendo. Porque, ó, mais uma vez eu vou comentar com vocês. Quais são as possíveis relações que nós podemos fazer? Mol, massa, matéria e volume. Nós podemos relacionar qualquer uma dessas. Então nós precisamos ver qual é o que o exercício ele está relacionando para a gente conseguir montar. Depois que nós verificarmos o que o exercício está relacionando, o resto fica muito mais fácil. Beleza? Então vamos lá. O que ele pergunta? Quantos átomos de magnésio? Átomos de magnésio é quantidade de matéria, constante de Avogadro. Presentes em 1.200 gramas. Então ele está relacionando o quê? Massa com matéria. Ou matéria com massa, vice-versa, né? Então nós já identificamos o que ele está relacionando. Uma vez que nós identificamos o que ele está relacionando, é fácil. É só a gente, né, conseguir extrair das informações e da tabela periódica o que nós temos. O que ele colocou aqui, ó, dado. O magnésio ele possui uma massa molecular de 24U. Molecular, mas se fosse molar seria 24 gramas, não é? Então, ó, como aqui ele relacionou grama, vamos primeiro transformar esse valor aqui, que está em massa molecular, para massa molar, que seria 24 gramas. É o mesmo valor, só que a unidade de medida é diferente, não é? Então, o que nós temos? Em 24 gramas, eu tenho 1 mol de magnésio. E nesse 1 mol de magnésio, que é o que eu tenho em 24 gramas, certo? Eu tenho justamente 6 vezes 10 a 23ª quantidade de átomos formando o elemento químico magnésio. Não é isso? Então, em 24 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23ª átomos de magnésio que formam esse elemento. Em 1.200 gramas, quantos átomos de magnésio eu tenho? Assim está montada a minha relação, X. Uma vez que eu montei, então, a relação, primeiro eu descobri qual era a relação. Depois eu só especifiquei os valores e vou descobrir. Isso daqui é uma regrinha de 3 simples, nós vamos ter que multiplicar cruzado. Então isso daqui vai ficar como? 24 vezes x dá 24x, igual a 1.200 vezes 6 vezes 10 a 23ª. Depois nós precisamos isolar o x aqui, vocês já sabem, faz essa multiplicação, 24 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí nós vamos chegar no resultado de 3 vezes 10 a 25ª quantidade de átomos. Beleza? Tudo bem? Então, deixa eu só passar a caneta aqui. 3 vezes 10 a 25ª quantidade de átomos. Bom, galera, esse daí foi o primeiro exercício. Eu já volto para a gente resolver o segundo. Bom, galera, retornando aí. Bom, o exercício 2, mais uma vez uma relação, ele fala... Qual a massa em gramas de 1 vezes 10 a 18ª átomos de chumbo? Né? 1 elevado a 18, beleza? Então, ó, primeira coisa que nós temos que fazer, identificar qual que é a relação. Qual é a relação que ele está tendo aqui? Ele está relacionando massa com quantidade de átomos. Massa com quantidade de átomos. Massa com quantidade de átomos é a mesma coisa que massa e matéria. É a mesma relação que nós tínhamos então no primeiro exercício. Massa e matéria, beleza? Bom, qual que é a ideia aqui, galera? Para a gente fazer essa relação, a gente tem que extrair, né? Nós precisamos extrair algumas informações da tabela periódica. Quais são as informações da tabela periódica? Qual é a massa que eu tenho para 1 mol?
no caso de chumbo, que é o que ele está perguntando aqui, beleza? Bom, se você pegar a massa do chumbo, ela está aqui descrita como 207 U, unidades de massa atômica. Isso daqui seria a unidade quando eu estou falando de massa molecular. Como aqui ele está pedindo massa em gramas, o primeiro passo é transformar o que está em massa molecular para massa molar. Ao invés de 207 U, quando é massa molar, nós temos 207 gramas, não é? Então, olha só, isso daqui é o valor que eu tenho para 1 mol. Então, ó, quando eu tenho 207 gramas, que é o que eu tenho em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23ª quantidade de átomos. Quantidade de átomos, não é isso? Bom, a pergunta é, qual é a massa? Qual é a massa? Massa embaixo de massa, X, não sei qual que é a massa. Que eu tenho justamente em 1 vezes 10 elevado a 18, a 18ª, certo? Multiplica cruzado isso daqui. Se você multiplicar cruzado, nós vamos chegar na seguinte determinação, beleza? X é igual a 3,45 vezes 10 a menos 4 grama, já que nós estávamos calculando quantidade em massa. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, vamos agora para o exercício 3. O exercício 3 também pede uma relação. Muito possivelmente nós também teremos uma relação entre massa e matéria, porque em específico essa unidade da apostila vem pedindo essas relações, beleza? Então vamos lá. Na alimentação diária são necessários 18 miligramas de ferro, 18 miligramas de ferro para um adulto. Pergunta-se qual é o número de átomos de ferro presente em massa. Então, olha só, ele deu uma informação falando que na nossa alimentação diária é necessário 18 miligramas de ferro para um adulto. E a informação, a relação que ele deu é qual o número de átomos de ferro presente nessa massa. Então, ele quer saber qual é o número de átomos presente nessa massa aqui, em 18 miligramas de ferro, beleza? Então, para isso, nós precisamos retirar aquela famosa relação que a tabela periódica nos fornece. Qual é a relação que a tabela periódica nos fornece, galera? Eu preciso ver qual que é a massa que eu tenho em 1 mol de ferro. Em 1 mol de ferro, se você for lá na tabela periódica, nós temos 56 gramas, certo? Bom, você viu que ele já tinha dado aqui, ó, ferro. O ferro eu tenho 56 U. Essa daqui é unidades de massa, né, atômica. Só que como eu transformei para massa molar, eu vou chamar de 56 gramas, tá bom? É o mesmo valor, só que eu mudo a unidade de medida. E aí é o seguinte, qual é a grande complicação aqui, né? O que está complicando? Eu sei, então, que 56 gramas é o que eu tenho em 1 mol, então isso é equivalente a 6 vezes 10 a 23ª quantidade de átomos. Então, em 1 mol de ferro, que eu tenho 56 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23ª quantidade de átomos. Isso tá legal. Ele quer saber, a pergunta é, em 18 miligramas de ferro, qual que é a quantidade de átomos que existe nessa massa? O problema é, ó, 18 miligramas e aqui tá grama. Miligrama com grama não dá. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade de medida. Eu trabalho com tudo em grama, eu trabalho com tudo em miligrama. Como aqui a relação eu já estabeleci grama, então o que eu faço? Eu pego esse miligrama e transformo para grama. E o exercício, ele já passou isso para nós. Ele falou assim, ó, 18 miligramas de ferro é equivalente a 18 vezes 10 a menos 3. Porque é só pegar esse valor aqui e dividir por 1000. Se eu divido por 1000, então eu tenho que dar 3 casas para a esquerda. Eu, então, coloco o exponencial menos 3 aqui, certo? Então, ó, 18 miligrama é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 3 grama. Nessa quantidade agora, já convertendo, qual é a quantidade de átomos que eu tenho? Pronto, ficou uma regrinha de 3 simples, beleza? Bom, montando essa conta aqui, como que ficaria? X é igual a 18 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23ª, ó, porque eu estou multiplicando cruzado, então é esse vezes esse, e 56 vezes x. Já adiantando, ia ficar 56x, mandando o 56 estava multiplicando para o outro lado, que ele vai ficar dividindo. Então, ó, x é igual a quanto? Quanto que dá? 18 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23ª, dividido por 56. Beleza? O resultado dessa continha é super simples. Nós vamos chegar em 1,9286 vezes 10 a 20ª quantidade de átomos. Ou seja, né?
Vamos interpretar isso daqui. Quando eu tenho 18 miligramas de ferro, que é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 3 grama, eu tenho o equivalente a 1,9286 vezes 10 a 20ª quantidade de átomos. Bom, vocês podiam abreviar, né? Nós podemos abreviar, a gente pode deixar simplesmente como 1,9 vezes 10 a 20ª, né? Não teria problema nenhum quantidade de átomos aí. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, vamos lá? Exercício 4 é muito tranquilo. O exercício 4, ele tem uma pegadinha aqui, né? Na verdade, não é uma pegadinha, é algo que, se você não lê, se você não interpreta direito, você acaba errando, porque ele requer uma interpretação legal desse exercício para não poder errar, beleza? Ele fala assim, ó. Qual a massa em gramas de um único átomo de iodo? Então ele quer saber para um átomo só, um átomo, não um grupo de átomos. Qual é a massa que eu tenho em um átomo? E aí ele deu um dado, né? Ó, ele falou assim, ó, em 1 mol de iodo eu tenho 127 U. 127 U, massa molecular. É a mesma coisa que 127 grama, massa molar. Grama é para massa molar, unidade de massa atômica é para massa molecular. Sempre legal trabalhar em grama porque é um valor real que nós podemos, né, comparar. Molecular a gente não podia comparar, por isso foi necessário criar a constante de Avogadro, beleza? Como que eu sei que é para 1 mol? Toda a massa que existe na tabela periódica, essa massa está na tabela periódica, a massa de iodo, significa que é para 1 mol, tá bom? Todas as massas dos elementos químicos ali a gente considera para 1 mol. Então, ó, em 127 gramas eu tenho 1 mol. Se eu tenho 1 mol e 127 gramas, então eu posso afirmar que em 127 gramas de iodo, não é 1 mol? Então eu tenho 6 vezes 10 a 23ª átomos de iodo. Então em 127 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23ª átomos. É átomo pra caramba. Só que ele quer saber assim, ó, qual que é a massa? Qual que é a massa? Ó, massa debaixo de massa, galera. Pelo amor de Deus. Que eu tenho em um único átomo. Em um único átomo. Então agora a gente faz essa continha. Essa continha é super simples. Multiplica cruzado. Isso daqui vai ficar 127 vezes 1 dá 127. Igual 6 vezes 10 a 23ª x é 6 vezes 10 a 23ª x. X eu preciso isolar, 6 vezes 10 a 23ª está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x aqui é igual 127 dividido por 6 vezes 10 a 23ª. O resultado dessa conta é igual a 2,11 vezes 10 a menos 22, tudo bem? Porque aqui é como se fosse 1 menos o 23 aí, beleza? Quantidade de átomos, Beleza, galera? Tudo bem? Então, ó, aqui ajeitando, legal, porque não tava dando para pegar direito, e aqui a gente vê exatamente o resultado, beleza? Então, ó, esses aqui foram, então, os 4 exercícios que nós tínhamos na página 47. Agora eu vou pausar o vídeo. E na sequência, eu já volto aí, né, com a parte 2, que seria então a correção dos exercícios da página 48, que eu também tinha pedido aí para vocês estarem resolvendo. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Até a próxima.